Paz e graça a todos. É um momento de muita alegria, um momento de muita satisfação estarmos aqui em mais um dia e mais uma semana para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Momento com Cristo. Esteja curtindo a cada vídeo postado, esteja se inscrevendo em nosso canal e o mais importante, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, faz com que mais pessoas estejam ouvindo, esteja meditando na santa mensagem de Deus. E hoje, exatamente hoje, neste exato momento, Deus tem uma palavra para você, uma palavra que vai falar na sua vida, uma palavra que vai falar no seu coração. É a palavra que eu vou estar deixando hoje para nossa reflexão e para nossa meditação. Se encontra no livro de Salmos, no capítulo 23, no versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, muitas das vezes nós assistimos alguns vídeos, muitas das vezes nós ouvimos alguns louvores, muitas das vezes algumas pessoas falam conosco e nós não compreendemos. Nós já lemos esse versículo várias e várias vezes, nós já ouvimos esse versículo inúmeras vezes, mas nós não compreendemos e nós não paramos para observar o quanto Deus está falando comigo e o quanto Deus está falando com você através deste versículo. Esse versículo vem nos dizer que se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, se nós colocarmos Deus como Senhor da nossa vida, se nós colocarmos Deus como pastor da nossa vida, não vai nos faltar nada. E mesmo que falte, pode ter certeza que Deus vai completar. Quando Davi escreveu este capítulo, quando Davi escreveu esse salmo, ele acreditava e ele confiava plenamente no Senhor Jesus. Por mais que seja grande a dificuldade dele, por mais que sejam enormes os problemas dele, mas ele confiava plenamente no Senhor Jesus e acreditava que Deus era o pastor da vida dele, que Deus era o Senhor exclusivo da vida dele. E quando nós falamos, meus amigos e meus irmãos, quando nós estamos relatando alguma coisa sobre Davi, a primeira coisa que vem na nossa mente é a grande história de Davi e a grande história do gigante Sansão. Muitas das vezes aparecem grandes, enormes gigantes nas nossas vidas. Muitas das vezes nós colocamos a nossa dificuldade, colocamos os nossos problemas, colocamos as dificuldades que aparecem durante o nosso dia a dia, nós colocamos ela como gigante da nossa vida. Mas Davi, em momento algum, sentiu medo. Davi, em momento algum, desfaleceu. Davi, em momento algum, se preocupou com aquele gigante. Porque Davi não acreditava na força dele. Davi não confiava no vigor físico dele. Davi não confiava nas armas que ele tinha na mão. Davi confiava plenamente no Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz, foi um versículo que Davi exclusivamente escreveu também, que diz no livro de Salmos, no capítulo 125, no versículo 1, que diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Davi, naquele momento, ele não confiou em homem, Davi não confiou em armas, Davi confiou no Senhor Jesus. Ele sabia que o gigante que estava à frente dele era grande. Ele sabia que o gigante que estava à frente dele era enorme. Ele sabia que a dificuldade, que os problemas, que as barreiras que estavam à frente dele era grande. Mas Davi não confiava em nada existente aqui na terra. Davi confiava em Deus. Por ele ser pequeno, por ele ser humilde, por ele não ter força física nenhuma, muitos naquela época dizem que Davi iria morrer. Naquele momento existiam vários soldados muito mais fortes do que Davi, com um vigor físico acima do de Davi. Parecia ser apenas mais um dia como
qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Daquela época existia também, era enorme. Existia várias armas naquele momento, mas nenhum teve coragem de enfrentar Sansão. Nenhum teve coragem de enfrentar a sua dificuldade, nenhum teve coragem de enfrentar o seu problema. Davi, por confiar plenamente no Senhor Jesus, ele se dispôs, ele decidiu enfrentar aquele gigante. Mas naquele momento ninguém confiava que Davi iria vencer aquele gigante. Naquele momento ninguém acreditava que Davi poderia vencer aquele gigante. Mas Davi não olhou os problemas, Davi não olhou a dificuldade, Davi não olhou a maneira a qual ele se encontrava naquele momento. Davi só acreditava e só confiava plenamente no Senhor Jesus. Se ele fosse observar suas forças, se ele fosse observar o que ele tinha nas mãos naquele momento, ele de maneira alguma conseguiria vencer aquele gigante. Mas Davi, ele tinha uma coisa que nenhum soldado tinha, ele tinha uma coisa que aquele rei não tinha, e ele tinha uma coisa que muitas das vezes nós não temos, que é confiança plena no Senhor Jesus. Coloque hoje, neste exato momento, você que está me assistindo, você que está me ouvindo neste momento, você que é evangélico, você que não é evangélico neste momento, muitas das vezes você coloca a sua dificuldade, você coloca o seu problema. Esse problema pode ser na área financeira, essa dificuldade pode ser na área familiar, esse problema pode ser na maneira física, ou essa dificuldade pode ser que você perdeu o emprego, que você está desempregado. Este problema pode ser na área familiar, pode ser na área íntima, essa dificuldade pode ser na área da enfermidade, pode ser na área da saúde. Muitas das vezes você coloca tudo isso como gigante na tua vida. Muitas das vezes você coloca tudo isso em primeiro lugar na tua vida. Mas se você, se nós tomássemos a mesma atitude que Davi tomou, se nós tivéssemos tomado a mesma atitude que Davi teve naquele momento, Deus iria nos proteger e nos guardar da melhor forma possível. Mas muitas das vezes nós colocamos o nosso problema acima de Deus. Muitas das vezes nós colocamos a nossa dificuldade acima de Deus. Muitas das vezes nós colocamos o nosso gigante como primeiro e colocamos Deus como segundo. Mas se nós colocarmos Deus como primeiro, se nós colocarmos Deus como primícia, se nós colocarmos Deus como pastor, se nós colocarmos Deus como Senhor exclusivo da nossa vida, pode aparecer inúmeros gigantes, pode aparecer inúmeras dificuldades, pode aparecer inúmeros problemas, que Deus vai estar do nosso lado para nos proteger e para nos guardar. Da mesma forma que Davi venceu aquele gigante, você vai vencer o seu gigante. Da mesma forma que Davi venceu aquela dificuldade, você vai vencer a tua dificuldade. Da mesma forma que Davi enfrentou aquele gigante e venceu, você vai enfrentar o seu gigante que está na sua vida neste momento e você vai vencer, porque Deus está do seu lado. Que Deus possa estar te dando uma semana abençoada e uma semana regozijada debaixo da mão de Cristo. Que Deus possa estar te abençoando hoje e sempre e para todo sempre. Amém.